necessárias para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Vamos saber os detalhes desses bastidores com a Vitória Abel, que também está lá em Brasília. Vitória, boa tarde. Quem seria essa maioria? Porque eu ouvi falar que seriam 40 por enquanto que já estariam ali do lado desse pedido de impeachment. Oi, Márcia, boa tarde. Boa tarde ao Bruno e também a todos aqueles que nos acompanham. Pois é, a oposição apresentou uma lista com 41 assinaturas do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Porém, é importante ressaltar que a maioria desses senadores que assinaram esse pedido de impeachment são senadores de oposição, aliados do presidente Jair Bolsonaro, mas a gente também viu nessa lista que a gente recebeu da equipe técnica do Partido Liberal, existe ali senadores de centro, como por exemplo os senadores Carlos Viana do Podemos e também o senador do Alessandro Vieira do MDB. Mas o que a gente ouviu dos senadores, inclusive de centro, muito próximos a Davi Alcolumbre, é que independentemente do número de assinaturas que esse pedido tenha, Davi Alcolumbre não vai pautar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. E isso eu também ouvi de um dos senadores que assinou esse pedido de impeachment. A interpretação é a seguinte: existe uma certa oposição ao que o Alexandre de Moraes faz no STF, por isso que muitos senadores estão assinando esse pedido, mas o presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, não vai se indispor com o STF e nem mesmo com o ministro Alexandre de Moraes. Mais cedo, o senador Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado Federal, comentou sobre essas assinaturas do pedido de impeachment. Nós queremos comunicar ao Brasil que agora há pouco nós conseguimos a 41ª assinatura que requer a abertura do processo de impedimento de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pelos crimes de responsabilidade praticados, e o Senado, na sua maioria, entendeu que há necessidade da abertura desse processo. Para nós é uma vitória, porque mostra que mesmo num Senado onde há uma maioria de adeptos do governo, prevaleceu o Brasil. E como eu ressaltei antes, os senadores, inclusive, que assinaram esse pedido, disseram que muito dificilmente Davi Alcolumbre vai pautar esse pedido de impeachment. Um dos senadores, são muito próximos de Alcolumbre, me disse o seguinte: não importa o número de assinaturas, é irrelevante, mesmo que esse pedido tenha 80 assinaturas, Davi Alcolumbre não vai pautar esse pedido. E um outro senador também me disse o seguinte: desde 2019 existe essa movimentação na tentativa de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também existe um acúmulo de outros pedidos de impeachment de ministros do STF, mas isso nunca foi para frente e dificilmente vai avançar também agora nessa legislatura. Márcia e Bruno. Obrigada, Vitória. A gente está ouvindo uma cantoria atrás de você. O que é? Alguma manifestação? Será que você pode ver para a gente, por favor, Vitória? Claro, eu estava inclusive na dúvida se vocês estavam ouvindo ou não, mas bom saber que vocês estão também acompanhando o ambiente aqui da Câmara dos Deputados. Nesse momento, a deputada Célia Chacriabá do PSOL está apresentando novos projetos de lei de defesa ao meio ambiente e também de defesa à causa indígena e, portanto, algumas tribos indígenas estão aqui na Câmara dos Deputados fazendo a sua manifestação a favor desses novos projetos e também fazendo cantos indígenas. Márcia. Perfeito, Vitória, obrigada. Então a gente já atualiza o nosso telespectador também sobre esse barulho. Você em cima do lance sempre. Obrigada pela sua informação. Agora 2h09, vamos com os nossos comentaristas. Eu levo você comigo, inclusive, porque hoje nós temos aqui Luiz Augusto Durso e Henrique Kriegner, são os nossos analistas do dia. Boa tarde, bem-vindos. Obrigada sempre pela participação de vocês. Começando com o Durso, nós ouvimos ali da Vitória Abel que Davi Alcolumbre já disse que não importa o número de assinaturas, esse pedido de impeachment não vai passar. Tem algo ainda que possa ser feito pelos senadores, além desse pedido, Durso, na sua análise? Boa tarde, Márcia, Kriegner, Bruno e a toda a audiência da Jovem Pan.
Marci, o primeiro passo foi dado, né? A oposição conseguiu os necessários votos para pelo menos fazer muita pressão ao Davi Alcolumbre, para quem sabe, pela pressão parlamentar e a pressão social, nós termos algum tipo de possibilidade de pautar esse tema. Mesmo ele se manifestando dizendo eu não irei fazer, a política é como as nuvens, né? Hoje a gente olha de uma forma, daqui a 5 minutos ela pode estar totalmente diferente. Então é difícil nós cravarmos dizendo esse tema está sepultado e não tem força nenhuma de prosperar. Até porque qual é a grande relevância dessas assinaturas ou desse apoio para a pauta? É que com a maioria dos senadores você tem uma força política, você tem também a união de vários partidos que estão pleiteando para que se tenha o início do processo de impeachment no Senado. Então isso faz muita pressão para o presidente Davi Alcolumbre, que pode mudar de ideia. A questão é que está sim tudo nas mãos dele e ele é que define o que será pautado ou não durante a sua gestão. Agora, Kriegner, a gente viu que a opinião pública está muito também com os parlamentares nesse momento, né? Cada vez mais parece que se cresce um repúdio em relação às atitudes do STF. Você analisa dessa forma também? Exato, Márcia, eu concordo e analiso dessa mesma maneira, porque justamente são várias as manifestações de juristas de renome aqui no nosso país, dizendo que o STF tem passado aí, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, por cima de inúmeras das nossas leis. Boa tarde a você, ao Bruno, ao Durso, também todos que nos acompanham hoje. Essa é a coisa mais séria, né? Independente da opinião que a população possa ter em relação ao presidente Bolsonaro ou em relação à questão de viés político, quando o ministro passa por cima de leis, isso afeta todos, porque cria precedentes, né? E cria aí um cenário de instabilidade e insegurança jurídica muito forte. Agora, o que os senadores podem fazer também é não desistirem. É muito perigoso, na verdade, preocupante, quando nós temos o presidente do Senado dizendo, olha, independente da vontade dos senadores, eu não vou passar uma matéria como essa. Ou seja, é quase que ele dizendo, eu não vou aqui representar ou pautar um pedido que está sendo representado aqui por esses senadores que, no fundo, representam a totalidade da população brasileira. Então, nós temos um cenário preocupante quando o Davi Alcolumbre assume essa posição. E vale lembrar, né, Márcia, o pedido de abertura de processo de impeachment, ele não é a garantia do impeachment. Vai haver uma investigação, essa investigação vai levantar provas, evidências, vai levantar... Enfim, começa então todo um processo que ele é previsto pela Constituição. Não tem sido, nada está sendo pedido ao presidente Alcolumbre que não seja constitucional ou dentro aí das regras do jogo, né? A gente segue ao vivo.